eu entendo, um espeta de um lado, outro espeta do outro, e segue. Pra mim é o mesmo caso do Gabigol e Roger Flores, eu acho que é uma discussão que não tem problema, eu acho que é uma discussão que faz parte do futebol. Acho que se o jornalista tem o direito de criticar, eles têm o direito de responder, contanto que seja feito no limite do respeito. Não acho que o Arrascaeta tá nem um pouco errado em ter falado o que ele falou. Você tinha que citar o Gabriel, né? Você tinha que citar o Gabriel. Eu tava esperando a sua reação. Eu? Gabizete. É Gabizete. Não sou Gabizete. É Gabizete, mas não sim. odeio o Gabigol como você odeia o Gabigol. Não, você é Gabizete. Não sou Gabizete. Pode admitir que você é Gabizete. Eu não tenho esse ódio do Gabigol. Inclusive que é uma aspa boa pra vocês, eu nunca achei nada demais o lance com a camisa do Corinthians. Nunca achei. Ai, meu Deus, pronto. Absolutamente normal. 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 Por que normal? Porque ele tá dentro de casa. Qual o problema dele usar uma camisa do Corinthians? Porque ele é atleta profissional, não é a mesma coisa que você está usando uma camisa da Inter de Milão. Eu acho que isso não muda o empenho dele dentro de campo, não Mas muda o não amor estava dele tendo pela também. camisa do Flamengo. Mas vamos ser bem sinceros, quando que o Gabigol teve um grande empenho no futebol do Flamengo depois de 2022? Não, depois de 2022 não. Mas então, Mas ele nunca foi um jogador de grande empenho. Eu sei que não, Nunca mas foi. o problema é exatamente esse. Se ele veste a camisa do Corinthians lá em 2019, ninguém ia estar falando nada. Só que todas as Então polêmicas mostra que, do na verdade, Gabriel- o torcedor não tá preocupado que ele usou a camisa, tá preocupado que ele não tá jogando nada. Mas isso também ajuda a colaborar com a péssima fase dele e com Sim, a perda de idolatria pra grande parte. Grande não, mas pra uma parte da torcida. Então eu acho que colabora. Todos os episódios foram enquanto ele estava mal. O doping, a questão do, né, de não querer mostrar o dito cujo pro fiscal, a questão ali da camisa do Corinthians, você aparecer sem camisa no banco de reserva ali, de chinelo, tipo, algumas coisas que ninguém faz. Ele tava fazendo pra chamar atenção. Mas o Gabigol sempre foi um jogador egocêntrico. Sim. Não é de hoje, desde a época do Santos. Ninguém que chama Gabigol é um jogador que não é egocêntrico. É verdade, isso é verdade. Ele é um Mas você não atacante acha que como isso fere nem um pouco a idolatria dele? Eu acho que existe... O final dele, de 2023 pra até o final de 2024. O problema é que ele é um jogador que deu muitas coisas ao Flamengo. Não acho só por mérito dele, tá? Eu acho que por muitas vezes ele é o jogador que tava no lugar certo na hora certa. E Sim. isso é a carreira do Gabigol. Predestinado. Predestinado. Isso. E não é só ele. Eu acho que existem duas posições no futebol que você tem que ter sorte: goleiro e atacante. Sim. Nem tudo é qualidade, existem coisas que são sorte. E talvez o Gabigol tenha até mais sorte do que qualidade. Ele nunca foi um craque de bola. Mas mesmo assim, ele é um cara que sempre esteve no lugar certo. E querendo ou não, ele é definitivamente o melhor jogador em final de Libertadores. Ele sempre marcou nas finais de Libertadores, é um jogador que não sente o peso da pressão. Então ele deu E pra 2 um Libertadores time- pro Flamengo. Não Tá. por conta própria, não. Muito De obrigado. nenhuma forma. 2019 é um ano mágico pro Gabigol, porque ele tem 2 dos melhores meias que já passaram pelo Flamengo comendo a bola dentro E de tem campo. o Bruno Henrique, que é o é Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que são 2 cracaços de bola, e o Bruno Henrique na sua melhor forma em 2019, rei da América. Apesar de tudo que o Gabigol fez, ele era o rei da América. Ele era absurdo dentro de campo e o Gabigol colheu muitos frutos Foi o daquilo. melhor de 2019, Bruno Henrique, com Tranquilamente. certeza. Mas o Gabigol, ele é um jogador diferente. Ele é um jogador que sabe jogar pra torcida e fez isso por muito tempo. Ele conseguiu fazer com que a final da Copa do Brasil fosse sobre ele. Sim. O Flamengo foi campeão e a final da Copa do Brasil só se falava em Gabigol. E isso é sim egocêntrico dele. Mas querendo ou não, daqui a 10, 20 anos, quem foi o herói da Libertadores? É isso que o torcedor vai O nome lembrar. dele fica marcado, com certeza. Então, eu entendo, mas eu não consigo ver nada demais. Eu acho que, botou a camisa do Corinthians. Desculpa, gente, isso é absolutamente normal. Se aparecer uma foto amanhã do Arrascaeta com a camisa do Penharol, porque ele torce pro Mas Penharol. é diferente. Se ele tá não, com a camisa, é diferente. se ele tá com, pô, escolhe a camisa tá com a camisa do Bahia. Do Palmeiras. Você acha que ia mudar alguma coisa? Não vai ser normal. A torcida não vai achar normal. Você colocar... Uma coisa é você colocar uma camisa do Mirassol, outra coisa é você colocar de um Corinthians, de um Palmeiras, ou até de um time do Rio, que seria bem pior, né? Aí do time do Rio, aí pior ainda. Se fosse time do Rio, eu super entendia essa comoção toda. Pô, mas o Corinthians é um gigante do Brasil também, querendo ou não, Eu você tá entendo. ali. Não é uma camisa aleatória, você colocou uma camisa aqui do Cuiabá, preta, então, aquela bonita lá. então do os jogadores Bragantino. também não podem mais trocar a camisa no final do jogo. No Não, final do óbvio jogo. que pode, óbvio que pode. Então ele Mas pegou- ali, ele tava num evento interno na casa dele, que tinha um monte de garçom, tinha um monte de não sei o quê. Você acha que ele não colocou ali pra alguém tirar foto? Ele achava que nem ia tirar foto.
Eu acho que ele fez caso pensado. Pra poder É possível provocar. que ele tenha feito. Inclusive, as declarações dele com o Pedro Lourenço, que ele fala que nunca teve uma relação tão boa com o presidente, com o Sim. vice-presidente, Também são é de caso claramente pensado. uma crítica ao Marcos Braz. Claramente ele não gosta do Marcos Braz. E do Landim e também, ele falou do provavelmente fez isso exatamente por conta disso. Porque, querendo ou não, o sonho do Gabigol, o sonho daquele final de ano do Gabigol, era que o Flamengo, enquanto diretoria, tivesse sido um pouco mais brando com ele, pra que quando trocasse a diretoria, ele tivesse o contrato renovado. O Flamengo sempre, o Gabigol sempre falou que queria fazer 10 anos de Flamengo. E ele faria com o pé nas costas, até porque ele ia ganhar milhões pra isso. Porque ele ia pedir um aumento salarial e ia querer ganhar o que ele ganha hoje no Cruzeiro. Algo próximo de 3 milhões de reais. Que o Flamengo não deveria absurdo, pagar. cara, meu Não Deus tem do que céu. pagar. Não é porque é o Gabigol. Eu acho, o Jorginho não vai receber isso. O Jorginho do Flamengo, que os contratos, os números que aparecem de contrato não chegam próximos disso. E é o Jorginho. Exatamente. O Gabigol não é um jogador craque. Nunca foi. E não, Nem no auge dele. nem no auge. Ele sempre foi um bom jogador. Um bom atacante, um atacante que fazia gol, um atacante que sabia se posicionar, tinha uma perna esquerda. Mas não era um jogador que tinha perna direita, não era um jogador que era muito rápido, não era um jogador de cabeceio, não era um jogador de nada. Ele sabia fazer o básico que todo atacante faz. Além de perder trocentos gols, porque o Flamengo queria 30 chances por jogo. Mas eu não acharia nenhum absurdo ele ter feito isso. Ele fez... A saída do Gabigol do Flamengo passa muito mais por picuinha dele com o Marcos Braz, com a diretoria, do que necessariamente pelas coisas que ele fez. Na minha visão, se nada acontece em relação ao Marcos Braz, a punição dele não ter, dele ficar jogos sem aparecer, dele não receber uma despedida correta, como Everton Ribeiro recebeu, como Rodrigo Caio, Felipe Luiz e outros receberam, eu acho que se isso tudo não acontece e o Marcos Braz é um pouco mais brando, deixa um pouco mais livre, ele ia continuar no Flamengo. E essa idolatria, esses casos que aconteceu da camisa, iam ser esquecidos pelo torcedor. Se ele tivesse jogado bem, como Mesmo que ele não tivesse jogado bem, se ele só seguisse ali no banco, eventualmente ganhasse o espaço dele, jogasse uma final. Eu não sei se ia ser esquecido não. Porque a questão de expectativa com o cara também, a idolatria era tão grande que eu não sei se a torcida ia ficar de boa dele estar ali como um jogador qualquer. Mas chega uma hora que você percebe que o jogador não tem mais o que dar. Mas ele fica ali. Sim. E o Gabigol poderia ser banco. E ele eventualmente talvez até achasse o futebol dele de novo. Até com o Felipe Luiz, que era um treinador que claramente melhorava o futebol do Gabriel. Não à toa o Gabigol jogou bem as duas finais da Copa do Brasil. Ele fez, não só pelos gols, ele realmente não fez uma das piores performances dele, ainda mais na fase horrorosa que ele vinha. Então, assim, eu acho que tinha ali um caminho onde ele poderia ganhar o torcedor de volta. Mas a coisa ficou tão ruim da maneira como aconteceu, por conta da diretoria e da maneira como ele se porta, que é sim um jogador egocêntrico, que não havia mais clima pra ele ficar no Flamengo. Dito tudo isso, Gabigol top quanto na história do Flamengo de ídolo? Garantidamente top 10, eu flerto com top 5. Só? Achei que você ia colocar um segundo maior ídolo da história aí, pô. Não, o segundo maior da história não. Muito obrigada, tá? Porque não. teve um dia aí que você tava aqui no off, me zoando aí. Quem é mal do Gabriel? Eu quero te zoar. Então não é sua opinião de verdade, graças a Deus. Não. Você é uma pessoa mais coerente que eu Pelo achava. contrário, inclusive o Arrascaeta é mais ídolo do que ele. Muito obrigado. Muito mais ídolo do que ele. ele. E o Bruno Henrique? Tem a questão agora da aposta, né? A questão da aposta faz Mas com que antes caia. era. Mas antes era. Também acho. Ele jogou mais. Não tem Concordo. jeito. É porque o problema é que o Gabigol é o herói que todo mundo vê, é o herói da capa. Entendeu? Ele é o herói que tá na capa da revista, na capa do jornal do dia seguinte. Mas quem mais joga? Ele é o da mídia. O da mídia. O Arrascaeta nunca foi o da mídia, mas ele é claramente o melhor. Também acho. Bom, então a gente concorda nisso, pelo menos.